Saudando a todos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre fazemos, porque todos nós estamos nessa graça, cremos em Jesus Cristo e por causa dessa fé recebemos a força do Espírito Santo, nosso assunto, e temos esse socorro para cada dia podermos crescer naquele que é o modelo da obra que está sendo realizada em cada cristão. Cristo em nós, a esperança da glória. Bom, vamos começar o dia de hoje, né? Essa nossa conversa hoje, e o tema vai ser edificar. Né? Edificar, a gente vem tratando, né, nos últimos encontros, né, pela internet aí, a gente vem tratando da oração no Espírito, a oração em línguas, né? Por quê? Porque exatamente essa foi o primeiro dom do Espírito e é enfatizado na Escritura que ela é o processo para alcançarmos a edificação. Edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Quem ora no Espírito edifica-se a si mesmo. Aquele que ora no Espírito intercede por si mesmo e pelos santos. Né? Então, tem vários textos, nós vimos, tem condição de você rememorar lá pelo que foi transmitido, que chama atenção para essa questão do edificar. Né? E a gente falou bastante disso, falou da oração em línguas, vamos voltar a falar, tá? É um recurso que se abre aí com uma possibilidade enorme para cada cristão de crescimento, porque edificação é justamente isso, crescer, né? Mas ainda não ficou muito claro, eu acho, a questão do edificar, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade de ver o que é isso. Edificar é uma construção, né? É uma construção e como isso é importante, como isso é mostrado. Então, o assunto de hoje vai dar duas aberturas de visão para nós. Uma dessa questão específica do edificar e outra de ver a coerência da palavra de Deus. Nós vamos ver como o Velho Testamento está intimamente ligado a tudo que nós temos agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. São as duas principais alianças e elas são interligadas, não existe incoerência alguma, né? Por isso a importância de conhecer o todo da palavra de Deus, é ali que se manifesta o Verbo, que é o modelo da edificação, que é Jesus Cristo, né? Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de ver isso, porque nós vamos pegar bastante texto. Então, é por isso que eu queria, logo agora no começo, pedir que quem for ouvir, se possível, faça isso sem ter outra atividade em paralelo, porque são textos longos. Das outras vezes a gente ia falando, repetindo. Agora são textos que nós vamos ler, ele por si só já vai falar coisas, e são detalhes importantes, a gente vai tentar realçando, né? Mas é preciso ter visto o que o texto diz, ter escutado, né, o que o texto disse, para poder assimilar. Então isso é só um alerta que eu estou dando aqui. Mas como que a gente vai fazer tudo isso? Né? Vamos fazer tudo isso na presença de Deus e na graça de Jesus Cristo com o auxílio do Espírito Santo. Nos colocamos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, para que eu possa falar aquilo que Ele quer, porque Ele quer que a gente leve essa palavra, mas que seja isso passado pelo filtro do Espírito Santo para chegar naquele que ouve, e que todo aquele que ouve esteja com os ouvidos atentos. Por isso que eu pedi um pouco de atenção maior, porque o Espírito de Deus quer falar com você. Então, vamos dar início assim nessa questão do edificar. É lógico que quando a gente lê essa palavra, edificar, a primeira pergunta que vem é edificar o quê?
E aí está a resposta. Edificar o templo. O templo? Mas o que é o templo? Nós precisamos edificar um templo? Nós já vimos isso. Eu vou repetir, e é sempre bom estar repetindo para a gente ter essa consciência. O templo está aqui, ó, pessoal. Aquele que está falando, aquele que está ouvindo, porque nasceu de novo, porque é filho de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé, ele já tem um fundamento, que é o fundamento do templo, né? Esse fundamento já está lá. Agora é que precisa acontecer alguma coisa acima desse fundamento. Não é isso que Paulo fala aí nesse texto? Vamos ler. É na carta aos Coríntios, capítulo 3, começa no versículo 11, né? Então a gente já leu, vamos repetir e vamos absorvendo isso aí, passo a passo. Quanto ao fundamento, e eu estou dizendo todo o que houve, que está na fé em Jesus Cristo, já tem, né? Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto. E qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro, ou prata, ou pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira pelo fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos o templo e, portanto, essa edificação é a nossa edificação, né? Isso é uma coisa que tem que estar bem clara para nós. Nós somos o templo a partir do momento em que foi posto o fundamento, que é Jesus Cristo, pela fé. Então, se nós sabemos que somos o templo e que o Espírito de Deus habita em nós, existe um trabalho a ser efetuado. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós. Então, templo, pessoal, é um lugar sagrado, né? A próxima tela aí, nós vamos tratar agora da importância desse local, o templo. A importância do templo no processo de aliança com Deus. Templo, pessoal, não é qualquer templo. Quando a gente está falando do templo do ponto de vista bíblico, é o lugar onde Deus habita. Existem muitos templos por aí, né? Templos com toda espécie de ídolos, né? E toda espécie de engano. Nós estamos falando do templo, aquele que foi estabelecido pelo processo de aliança com a humanidade, né? E começou lá naquela primeira aliança com o povo de Israel, né? Antes disso já existiam algumas alianças, ensaios de aliança com o homem, né? Desde Noé começou a ter algo assim. Mas com um povo, e depois se estendendo a toda a humanidade que crê em Jesus, são as duas mais importantes alianças. A primeira, Deus com o povo de Israel. E depois a segunda, por meio de Jesus Cristo, né? Muito bem, nós vamos ver que o templo é o lugar onde Deus habita. Então, veja bem, se existe uma aliança, então Deus vai estar junto. Só que Deus vai estar junto num lugar adequado. E é isso que é templo, pessoal. Isso que é templo. Um lugar adequado para Deus habitar. Por isso que o fundamento está colocado, mas o templo precisa ser edificado, né? Porque ele tem que ser um lugar adequado para Deus habitar. Deus não vai habitar misturado com a contaminação, com o pecado. Então, esse cuidado, essa consciência nós precisamos ter, né? E na história das alianças, o templo tem um papel importante e isso é ensinamento para nós. E agora nós vamos começar a ver como esse ensinamento de coisas que aconteceram lá na história de Israel são tão importantes para o nosso dia a dia.
e tem que estar sempre na nossa mente em memória, para que a gente possa estar escolhendo adequadamente, né? Nós temos que tomar uma atitude de edificação, vamos nos convencer disso, né? Primeiro templo a ser construído, já que a partir das alianças Deus passou a habitar no meio dos homens, e isso é templo. O primeiro templo foi o tabernáculo. Quando que ele foi construído? Foi construído por Moisés após a libertação do povo do domínio do Egito. Então Deus tinha feito uma aliança com Abraão, que haveria de se consumar em toda a sua descendência, e é essa mesma, essa primeira aliança, né, em toda a descendência, mas o povo era ainda pequenino, depois foi crescendo, depois na situação que envolveu aquele povo, ele foi levado ao Egito, acabou se estabelecendo lá, foi levado na época numa condição favorável, mas depois foi se tornando escravo do Egito, né? E, portanto, Deus suscitou Moisés para libertar o povo do Egito. Essa história da edificação do tabernáculo, nesse processo, quando Moisés tirou o povo do Egito, aquele processo das 10 pragas, né, que vieram sobre o Egito e depois o faraó libertou o povo, esse momento em diante, Israel começou uma caminhada pelo deserto. Foi uma longa caminhada, demorou 40 anos, né? E em todo esse período, que é chamado o Êxodo, né, Deus estaria no meio deles, mas aí precisava ser, então, construído, edificado o tabernáculo. Por que seria um tabernáculo? Porque seria um templo transportável, um templo que se desmontava e montava na medida que o povo ia se deslocando no deserto e estabelecia acampamentos. Então, repunha o tabernáculo, depois desmontava e seguia adiante, né? Então, por isso era um tabernáculo, mas com todas as características do templo que depois seria consolidado já na Terra Prometida, né? Esse templo permaneceu até a conquista da Terra Prometida. Mesmo depois que o povo entrou na Terra Prometida, ainda teve um período dos juízes e depois do primeiro rei Salomão, mas ele permaneceu até que essa terra fosse completamente conquistada, conforme era a ordem de Deus. Ele coloca a terra, é a terra que eu te dou, entra e toma posse. Isso também acontece com você e comigo. Nós temos que possuir essa nova natureza, né? A nossa natureza herdada assim na nossa geração humana ainda é contaminada. É preciso uma conquista. Israel tinha que fazer isso materialmente, fisicamente, porque tudo o que acontecia lá era material e agora entre nós é algo mais profundo, mais interior, mais individual e também mais espiritual, né? Então, até que a terra prometida fosse conquistada, permanecia o tabernáculo. Era algo que era para um período transitório, né? E aí, então, quando foi determinado o primeiro rei Saul e depois dele o rei Davi, Davi conquistou toda a terra prometida, né? Então, o segundo templo, que eu vou chamar assim, né? O primeiro templo seria o tabernáculo, o segundo templo na história das alianças é o templo de Salomão. Ele foi construído após a conquista da terra, que foi consolidada pelo rei Davi. Tá vendo? O rei Davi é que fez a conquista. E aí, foi suscitado um de seus filhos, e esse templo, então, foi edificado por Salomão. Se você quer ver mais detalhes, assim como do tabernáculo está lá no Êxodo 23, de 1 a 37, e muitos outros textos que dão detalhes do tabernáculo, é interessante, e nós não vamos entrar nisso agora, mas todas essas pequenas coisas têm sentido para nós hoje em dia, tá? A Bíblia é um todo, eu não canso de falar isso, porque
é assim que a gente abre os olhos e começa a ver as coisas de Deus em sua plenitude. Tá? Construído após a conquista consolidada por Davi e edificado por Salomão, que está lá em Reis, capítulo 6, de 1 a 38, também é um texto específico, mas nos livros de Reis e outros livros da Bíblia vai dizer detalhes desse templo e como ele foi construído, e desde da primeira peça. Tá? Então, é algo que teve que ser edificado, e no caso do templo de Salomão, foi um trabalho enorme, né? Vieram materiais de várias regiões em torno lá de Israel. Né? Esse templo de Salomão permaneceu entre Israel e durante todo o período em que Israel manteve-se fiel aos mandamentos da lei. Por quê? Porque o templo é o lugar onde Deus habita e ele tem que ser adequado à habitação de Deus. Quando Israel foi se pervertendo, se deixando levar pelas nações, né? Então vai acontecer algo com esse templo. Nós vamos ver aí na sequência. Isso é importante para nós. Não esqueça nunca que você é o templo agora. Tá? Então vamos ver aqui. Como que foi destruído o templo de Salomão? Primeiro nós vamos ver a causa. A causa. Isso, pessoal, é importante para nós. Agora começa a interação do Velho Testamento com a interação do cristão no Novo Testamento, com a situação do cristão no Novo Testamento. Nós precisamos comparar essas coisas, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Tá? Então, vamos ver a causa da destruição do templo, já que nós somos o templo, não queremos ser destruídos. Né? Temos o fundamento, precisa ser erguido, não destruído. Né? Causa, está lá em 2 Crônicas 36. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo continuaram a multiplicar seus delitos. Que delitos eram esses? Imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, profanando o templo que o Senhor havia consagrado para si em Jerusalém. E olha só, em vão o Senhor, o Deus de seus pais, lhes tinha enviado por meio de seus mensageiros avisos sobre avisos. Então agora nós estamos tendo os nossos avisos, tá, pessoal? Bom, Deus fez isso com Israel, avisou e avisou, demorou muitos anos para o templo de Salomão ser destruído. Passaram vários e vários reis. Dá para ver tudo isso no livro de Reis e nos outros livros que vem na sequência. Mas, em resumo, é isso que está escrito aqui em Crônicas. Né? Eles foram se desviando, né? Foram se desviando, apesar dos avisos e sobreavisos, pois Deus tinha mandado esses avisos porque tinha compaixão do seu povo e de sua própria habitação. Ele prezava por aquela habitação. Né? Embora fosse um prédio construído em cima de um monte, de pedras e joias preciosas, na verdade era algo que simboliza e que tem sentido importante. Né? Eles zombaram de seus enviados, ou seja, dos profetas, desprezaram seus conselhos e riram de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo e não houve remédio. Vamos parar aqui um pouquinho para pensar o seguinte. Pessoal, o templo hoje é você, sou eu, né? Será que nós estamos ouvindo os alertas de Deus sobre a necessidade de edificar? Vamos edificar o quê? O templo. O templo é você. Lembre-se. Isso sois vós. Né? Será que estamos ouvindo esses alertas? Estamos dando importância para isso? Porque isso é tolerado até um momento. Né? Até que a ira de Deus desencadeou sobre o povo e não houve mais remédio. Então vamos ver como é que foi a destruição. A destruição do templo. Está em 2 Crônicas 36, né? Esses versículos que estão aí. É lógico que o texto completo é maior, mas a gente vai pegar a parte que me interessa aqui por enquanto. Né? Então, do versículo 17 diz o seguinte: Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus. Então veio um outro reino de fora e se voltou contra Israel. No próprio edifício do santuário, mandou matar seus jovens
e não poupou o adolescente nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Vamos guardar essa frase aí. Foi o Senhor mesmo que entregou? O Senhor lhe entregou tudo. Sim, o Senhor, na onisciência dele, sabia e via que isso estava acontecendo e sabia que ia acontecer. E, portanto, como ele não intervém, é ele que está entregando. Mas, na raiz, a explicação está dada no texto anterior. Eles abandonaram Deus, né? Então, é essa a causa. Nabucodonosor era o rei dos caldeus, que veio, mandou tirar todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros do templo e do palácio real e dos chefes, para transportá-los à Babilônia. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o templo de Salomão. Tá? Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram à chama seus palácios e todos os tesouros foram lançados à destruição. Então nós estamos vendo aí que tudo era material, o templo era algo precioso, cheio de riquezas, né? Mas isso tem sentido espiritual para cada um de nós, tá? E esse templo precisa ser edificado, né? Então estamos vendo aí a destruição. Bom, continuando a destruição, Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada. Então, muitos não morreram e foram deportados para a Babilônia. E eles se tornaram seus escravos. Com o tempo é isso que acontece, o homem vai se tornando escravo do mundo. Porque tudo fora de Israel representava o que para nós hoje nós chamamos de mundo, o mundo descrente. O resto da história, da humanidade, quando só Israel acreditava em Deus, era o mundo descrente que hoje está à nossa volta, eventualmente, né? Então, tinham escapado e se tornaram seus escravos. A gente vai se tornando escravo do mundo, que não crê em Deus. Dele e de seus filhos, até o advento do domínio persa. Então, eles ficaram lá escravos, eles e os filhos deles, até que veio o domínio dos persas, né? Por quê? Porque, na verdade, o povo de Israel lá dentro começou a ganhar uma certa amizade com aquele povo. O pessoal começou a admirar um pouco o povo de Israel, porque eles eram um pouco diferentes, né? E quando a Pérsia dominou, ela criou uma simpatia por aquele povo, né? Então, e isso estava dentro do plano de Deus, porque havia de se cumprir um tempo. Então vamos ver assim. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, um outro profeta, o profeta Jeremias, um dos grandes profetas, né? E Jeremias dizia o seguinte, que Israel iria ser deportado, como se cumpriu, por causa das advertências que ele não ouviu, até que a terra desfrutasse seus sábados. Vamos entender o que é isso? Tudo isso é ensinamento para nós, pessoal. Sábado era um dia de descanso. Sábado era um dia que todo judeu devia guardar. No sábado ele não podia fazer obra alguma. E não precisava, porque antes de chegar o sábado, todo o necessário para eles estaria acumulado. Deus tinha garantido isso. Então eles não precisavam fazer nada, era dia do descanso, assim como Deus descansou no 7º dia. Era uma figura deles, para que eles tivessem memória de Deus. Toda a lei apontava para Deus, né? Então, eles deveriam guardar o sábado. Com o tempo, aquela agitação do mundo, aquela agitação das nações em volta, aqueles exemplos, todas as coisas que eles faziam, o sábado foi ficando esquecido. E o judeu já não guardava mais o sábado como antes, né? Então, aquilo foi sendo causa de apostasia, de esquecimento de Deus, de afastamento, até que consumou nessa situação. Eles foram dominados pelo inimigo, né? E aí Deus falou, e o profeta Jeremias falou, isso vai acontecer até que a terra desfrute os seus sábados. Pois a terra onde ele estava ficou abandonada e ficou sem ser cultivada durante todo esse período de desolação. Quem desfrutou do sábado? A terra. O povo mesmo estava lá na escravidão, com o domínio dos persas, né? Durante todo esse período.
até que se completassem 70 anos. Então foi o tempo dado para eles sofrerem as consequências daquele desvio. 70 anos eles ficaram dominados por outro povo, né? Estão vendo as consequências? Agora, isso tudo a gente tem que ir trazendo para nós. Não está escrito à toa isso. O Velho Testamento inteirinho, ele traz ensinamento para o Novo. E o Novo Testamento os aperfeiçoa, leva à perfeição. Tá? Terceiro templo. Vai ser construído um terceiro templo. Por que será? Se Deus tinha mandado destruir, por que será que vai ser construído um terceiro templo? E nós vamos ver isso. Por que vai ser? Tá? Terceiro tempo aconteceu o seguinte, a ordem de Deus por meio do profeta Ageu para a construção, ou seja, para edificar um novo templo, né? Esse é um outro profeta, Ageu. O livro do profeta Ageu é um livro pequenininho, está lá um pouquinho antes dos evangelhos, tá? E ele é uma página e meia quase, ou 2 páginas no máximo, né? Então, mas ele traz informações importantes sobre essa questão do edificar. Tá? E nós vamos ver, são 4 oráculos, né, do profeta Ageu. Vamos ver aí, oráculo era quando o profeta falava em nome de Deus. Tá? Isso era um oráculo. Né? O primeiro oráculo é Ageu, capítulo 1, de 1 a 15. É a recompensa garantida mediante o esforço. Que esforço é esse? Nós vamos ver que para edificação existe um esforço. Né? Uma coisa já te adianto, o templo sempre foi edificado no alto de um monte. Né? Então, quando você vai para o alto de um monte, você não tem que se esforçar para chegar lá em cima. A edificação nossa também tem um esforço. Né? Nós já vimos alguma coisa disso. Nosso esforço vai ser esse aí que nós estamos fazendo aqui. Ó. Comer, alimentar-se da palavra de Deus, meditar sobre ela. O caminho da subida do monte, que é onde o templo é edificado, é aquele que Pedro nos deu. O fundamento é a fé. Agora você tem que pegar a esse fundamento, unir a virtude, que é a busca do conhecimento, da palavra, coisa que eu tenho insistido, precisa conhecer. Né? Conhecer a palavra. Então esse já é o primeiro esforço. Segundo esforço, conhecendo a palavra, buscar o entendimento, que é a revelação. Esse é outro esforço. Tem uma coisa que você tem que ir lá ir guardando aquela palavra até que ela se revele. Nós temos os recursos para isso. Tem a oração que nós temos ensinado, falado. Tem a oração também com entendimento que você pode fazer. Então, é um outro esforço. Né? Tem a revelação. Aí você tem que unir a revelação a um outro passo, que não levar a extremos, não exagerar, não criar fanatismos, né? Isso é temperança. Precisa filtrar. A palavra como um todo dá esse equilíbrio. E a gente tem que aprender e tomar cuidado, porque às vezes a empolgação faz você cair. Né? Então esse é outro passo na subida do monte. Depois de você passar pela temperança, tem que ter a perseverança. Você vai insistir naquilo. Aquele conhecimento tem que se tornar seu. Você tem que começar a abraçá-lo. Né? E todo esse processo aí é a edificação, é o que nós estamos falando. Né? Então, mas esse processo, esse esforço tem recompensa garantida. Nós não vamos estender mais aqui, porque senão vai ficando muito pouco tempo para continuar o restante. Né? Então vamos lá. Vamos ver esse primeiro oráculo. No 2º ano do reinado de Dario, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Ageu, então é ele que vai falar, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel. Guarda esse nome aí que ele vai aparecer um monte de vezes. Tá? Zorobabel, filho de Salatiel. E ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. Nesses termos, eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não é chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. Então vamos entender o que estava acontecendo. Está aí em vermelho, vamos parar um pouquinho aí. Né? Estava acontecendo que eles tinham ido parar lá na outra nação como escravos. Aos poucos,
depois do domínio de Dario, então eles conheceram a benevolência do rei e eles puderam ir voltando para Israel, mas ninguém tomava a decisão de reconstruir a casa, né? E achavam que ainda não era a hora, né? Até com certa razão, eles estavam abalados, né, com tudo que tinha acontecido, né? Mas isso a gente sempre tem que estar colocando a gente no lugar. Será que nós estamos dando importância para essa edificação, pessoal? Será que nós não estamos deixando, vai ser depois, vai ser depois, vai ser depois? Quando a gente sabe que orar sem cessar, orar no Espírito é o meio básico, é o primeiro, que a partir daí se abrem as portas para a edificação. Será que nós não estamos levando para frente? E era o que eles falavam, ainda não é chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra foi transmitida então pelo profeta Ageu. Então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando essa casa em ruínas? Olha que questão. Nós cuidamos, pessoal, das coisas do mundo, nós estamos cuidando da nossa casinha aqui que a gente mora, desse corpinho aqui, de todos os cuidados com ele. Mas, olha o que está falando a palavra de Deus para nós, né? É momento de nós cuidarmos disso, sendo que o templo, que é o lugar adequado para que Deus habite em nós, e Ele está em nós por causa da nossa fé em Jesus, mas Ele espera um lugar adequado e nós nunca colocamos mãos à obra, né? Então era o que eles estavam pensando. E aí Deus falou, então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando essa casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos. Considerai o que fazeis. E aí vem uma questão que precisa entender bem, senão vamos entender errado, porque é facinho a gente escorregar para o lado mais fácil, né? Semeais muito e colheis pouco. Comeis e não vos saciais. Bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis e não vos aqueceis. O operário guarda o seu salário em saco roto. Vocês estão vendo? Vamos ver o que ele fala na sequência sobre isso. Já continuando o primeiro oráculo mesmo. Aí ele fala assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, refleti no que fazeis. Ele vai repetir essa. Isso é para nós, pessoal, começa a pensar nisso. Assim fala o Senhor dos Exércitos, refleti no que fazeis. E aí ele fala, subi a montanha, olha o esforço aí, trazei a madeira, o material, e construí a minha casa. Ela me será agradável, é o lugar onde Deus quer habitar. E nela serei glorificado. E aí ali será glorificado. Oráculo do Senhor. E aí ele continua mostrando os problemas que acontecem por causa disso. Esperastes uma abundante colheita e essa foi magra. Dissipei com o sopro o que queríeis armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruína, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Olha o cristão comum, cristão da maioria, está cuidando da sua casinha e dando um tempinho para Deus, né? Então, cuidado, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Nós brigamos, nós ficamos aflitos, nós estamos ansiosos por coisas da nossa casa nesse mundo. E não ficamos na mesma proporção pelas coisas de Deus, como devíamos, né? Por isso o céu negou o seu orvalho e a terra os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo que produz o trabalho de vossas mãos. Bom, vamos prestar atenção com uma certa cautela sobre esse ensinamento, porque pode derivar para o lado errado, mas vamos prestando atenção. Ageu, continuando aí, no versículo 12, 27 em diante. 12 em diante. Zorobabel, filho de Salatiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, então aqueles dois nomes, um governador, o outro sumo sacerdote, e todo o resto do povo ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras que lhe dirigiu o profeta Ageu, da parte do Senhor.
E todo o povo temeu o Senhor. Ageu, enviado pelo Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, oráculo do Senhor. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como a todo o povo. Entrou a coragem nele. Todos puseram-se a trabalhar na construção, porque eles ouviram, deram importância da casa do Senhor dos Exércitos, aos 24 dias do 6º mês. Então, foi assim que aconteceu. Mas o que eu estava falando, eu vou voltar até na tela anterior, sobre um cuidado aí. Pessoal, nós não vamos construir a casa, e aí seria cair no outro lado. Lembre-se que o caminho é estreito. Você caiu de um lado ou do outro se você não tomar cuidado. Tem que se permanecer no caminho. Nós não vamos querer buscar a edificação de modo que Deus habite em nós, para que a gente tenha o orvalho da terra, para que a gente tenha os frutos, para que a gente tenha o trigo, o óleo. Jesus falou isso claramente para nós no Sermão da Montanha. Eu vou repetir a frase dele, ó. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir, vem por acréscimo, isso vem por acréscimo. Eu não posso estar buscando isso. Se eu estiver fazendo essas coisas para buscar isso, esquece. É por isso que eu falei, não vamos cair do outro lado do caminho, tá? Aqui é verdade o que está dizendo aí. Essas coisas vêm por acréscimo, nós temos que ter essa firmeza. Mas não estamos fazendo isso por causa delas. Nós temos que fazer isso porque é da presença do Senhor. Imagina, se eu tenho a presença do Senhor, para que eu preciso do resto? O resto vem por acréscimo. Porque é uma condição necessária agora, mas na verdade o essencial já está em mim. Quando eu ganho essa consciência que o essencial está em mim, eu ando no meio, por sobre as águas. Eu ando no meio da escuridão com a luz bem clara na minha frente. Não há temor, não há ansiedades. Isso é guardar o sábado do Senhor, tá? Então vamos guardando essas coisas, porque nós precisamos trabalhar, mas com o propósito certo, tá? Então, vamos aí. Então, eles puseram-se a trabalhar. Vamos ver o que acontece no segundo oráculo. Nós vamos ver que esse trabalho, pessoal, não é um trabalho que o homem faz sozinho. E isso nós já vimos. Lembra? Quem edifica? Quem ora em línguas edifica-se a si mesma. A nossa parte é fazer uma coisa que nem entra na nossa mente, porque a gente não sabe fazer essa edificação. A nossa parte é ler a palavra, que é o material, subir isso sim, é a montanha. Mas quem traz a revelação, quem traz o material, quem mostra qual é o material adequado, ou seja, a justiça, qual é o material que tem que ser lançado fora, ou seja, o pecado, e qual é a nossa vitória em relação ao inimigo, é esse que está aí na tela, o Espírito Santo na edificação. Nós vamos ver o que o profeta Ageu falou para eles. Oráculo, aí eu não pus o oráculo completo porque ficava muito comprido, mas aqui já está o conteúdo do que importa, né? No segundo ano do reinado de Dario, tá vendo? Dario estava reinando, eles estavam lá já reconstruindo. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu nesses termos, 2 pontos. Fala ao governador de Judá, novamente Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Haverá alguém entre vós que tenha visto essa casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Elas vão fazer essa pergunta para você, vou fazer para mim também, porque nós somos o templo, né? Então nós temos que olhar isso aí, pessoal. Vamos falar. Mas para eles estava sendo dito, ó, vocês viram o templo de Salomão? Como é que está esse templo agora? Então é isso que ele está perguntando. Como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Parecia, né? Eles estavam construindo lá pedrinha com pedrinha, o negócio lá sendo erguido, né? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote.
Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Pega esta palavra neste momento. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saí do Egito, meu espírito habita convosco. Não temais. Aí, o templo é edificado na paz. Mas essa paz, não a paz que vai ter o alimento, que vai ter o arroz, o feijão, que vai ter... Essas coisas vêm por acréscimo. A paz é a paz de que eu estou fazendo a vontade de Deus. E o Espírito de Deus me conduz. Essa é a paz que eu preciso alcançar. Tá? Não temor. Lança o perfeito amor, aquele que ama a Deus e está buscando a sua vontade, lança fora o temor. Não tem. Lembra, o inimigo está condenado e amarrado para aquele que está nele, em Deus. Né? Agora veja só, a casa parece insignificante. Cada um de nós olha para si mesmo, putz, mas está longe de ser o templo de Deus isso aqui. Não importa, pessoal, não importa o quanto nós chegamos. Precisa prosseguir decididamente, precisa ir em frente. Porque temos que ter essa consciência, Deus está conosco. Está vendo como o Velho Testamento complementa tudo o que está acontecendo na nossa vida hoje? E por que essa palavra é tão uniforme, tão coerente em toda ela, a ponto de Jesus usar essa palavra tantas vezes e tudo formar um todo, com um sentido profundo para nós e amplo, um sentido maravilhoso, né? Bom, terceiro oráculo. Vamos ver outro aspecto, é outro aspecto importante, outro aspecto que precisa guardar. Tá lá em Ageu 2, de 11 a 19. Sem mistura e em primeiro lugar. Isso eu que pus aí, mas nós vamos ver que o texto fala isso. Né? Vamos ler esse texto aí e vamos entender. É uma coisa que à primeira vista você fala, mas o que é isso? Por quê? Né? Por que está falando essas coisas? Quando o Espírito de Deus nos mostra, e é Ele que mostra, não sou eu, não. É Ele que mostra. Aí, a gente fica assombrado. A gente fica que nem Paulo ficou. Ó, que riqueza de sabedoria. Ele mesmo se espantou com as coisas que o Espírito Santo ia revelando em cima daquele Velho Testamento, que era o que ele sabia. Né? Então, vamos continuar. Então, esse é o terceiro oráculo. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus propôs. Propõe aos sacerdotes essa questão. Né? Então o profeta Ageu mandou ele propor, Deus mandou Ageu propor aos sacerdotes essa questão. Então o profeta foi lá. Suponhamos que um homem traga na orla de sua veste carne consagrada, algo santo, consagrado. Se ele tocar com essa veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo tal objeto? Aí eles responderam na ponta da língua, não, porque a lei falava isso claramente. Não, não é assim. Então responderam os sacerdotes. Mas, aí continuou o profeta, mas suponhamos que alguém esteja manchado porque tocou um cadáver. Quem tocava um cadáver ficava impuro por algumas horas. Tá? Então ele estava manchado. Se ele tocar qualquer dessas coisas, que coisas? O guisado, o vinho, ou qualquer outro alimento. Qualquer dessas coisas. Ficará ela impura? Essa é a pergunta. Aí eles responderam, também sabiam disso. Sim, ficará impura. Responderam os sacerdotes. Então Ageu retomou a palavra e disse, assim é esse povo. Pessoal, essa palavra é para nós, assim somos nós. Assim é esta nação diante de mim, disse Deus, o oráculo do Senhor. Assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo o que me oferecem está manchado. Vamos entender isso, porque isso é importante para nós. Né? Nós estamos trabalhando aqui, na nossa edificação. Estamos tentando nos manter. Mas começamos a querer fazer isso na mesma dimensão de importância que fazemos coisas do mundo. Sabe o que significa isso? É trazer as coisas do mundo em contato com as coisas de Deus. Adivinha quem estraga?
Eu vou fazer a pergunta mais simples do que essa que está na escritura aí, para você responder e aí você não tem dúvida. Pega um alimento, uma comidinha, arroz, feijão, bife, carne, bem feitinha, tudo saudável. E deixa aí. Se você tocar com essa comida, uma carne que caiu na rua aí e ficou apodrecendo, ela purifica aquela carne da rua? Não, você vai falar, claro que não, é o que eles responderam. E se eu fizer o contrário? Pegar aquela carne e querer colocar no alimento bom, esse vai ficar impuro? Claro que vai ficar. E é isso que nós fazemos todo dia, pessoal. A gente coloca na mesma proporção as coisas de Deus e as coisas do mundo. E aí o nosso trabalho fica lento, não anda, né? Porque oferecemos a Deus esse tempo de uma maneira já manchada, né? Então, ensinamentos importantíssimos para nós para edificar o templo. O propósito de edificar o templo é essencial, precisamos tê-lo. Precisamos ter um tempo para pegar o alimento puro, que é a palavra de Deus. Precisamos refletir sobre isso, e isso tem que ser prioritário. Depois o resto, né? Aí sim, se é prioritário, você não está misturando. Não há mistura, né? E nós temos que aprender. Eu sei que é um processo longo, eu não estou falando que eu já faço isso, mas eu estou consciente disso e vou tentar ir nessa direção, tá? Então é isso que nós precisamos saber. Terceiro oráculo. Aí ele fala aquilo lá que as pessoas gostam de ouvir, mas tem que ouvir do jeito certo. Prestai toda atenção, pois, a partir de hoje para sempre, antes que se começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que vos acontecia? Um feixe de trigo, do qual se esperava 20 medidas de grão, não dava mais que 10. Uma cuba de vinho, de 50 medidas, não dava mais que 20. Mandei ferrugem, mangra e saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos, e não te voltasses para mim, oráculo do Senhor. Aí ele repete de novo, prestai toda atenção no que vai acontecer a partir desse dia, o dia em que tomou-se aquela decisão, Zorobabel e Josué e todo o povo com ele. A partir desse dia, do 24º dia do novo mês, dia em que foram lançadas as pedras fundamentais da casa do Senhor, prestai toda atenção. Vede se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romanceira, a oliveira continuem produtivas. Porque a partir desse dia derramarei minha bênção. Então, o cristão tem que ter em mente o seguinte, esquece essas outras coisas, não que você não vai ter que fazê-las, porém, elas não podem estar prioritárias, elas não podem ser causa das minhas emoções, tanto para ira, para indignação, quanto para sofrimento por causa delas. Não, esquece lá. Vamos cuidar das coisas de Deus, desse alimento puro, desse crescimento que nós vamos buscar com perseverança, aqueles passos de Pedro, e com essa busca contínua, tá? Vamos lá. Sumiu aqui o teclado. Cadê? Vamos lá. Terceiro oráculo. Vamos entender agora, eu tinha apertado errado aqui a tecla, mas agora deu certo. O propósito do templo, o servo germen. Vamos ver o que é isso. Então nós estamos vendo aí que o templo sempre foi necessário, né? Enquanto estava no deserto, um templo. Depois que entrou na terra prometida, o templo maravilhoso. Depois, a apostasia, se afastaram, o templo é destruído. Depois, a convocação para erguer um novo templo. Por quê? Aqui vem a resposta, nessa tela está a resposta. Por que tinha que se erguer esse templo? E tinha que se erguer. E olha, pessoal, não era por causa de Israel. Embora eles tenham sido o instrumento, eles tenham sido o veículo. Josué, Zorobabel foram instrumentos importantíssimos. Aquele povo que estava ali edificando esse terceiro templo. Mas esse terceiro templo tinha um outro propósito maior, tá? Então nós vamos ver aí é no outro profeta, já não é no profeta Ageu, Zacarias. Ele vai falar dos mesmos personagens, vai falar de Zorobabel, vai falar de Josué aí no caso, né? Zacarias 3, no versículo 10 em diante. Não, no versículo 1 em diante.
o Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué, de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. Por que será, hein, que Zacarias viu isso? Zacarias viu aquela época em que Israel estava ali em apostasia, esquecido de Deus. Adivinha quem estava do lado? O demônio. Ele está ali, ele está observando. Enquanto ele tem direito, ele age. Foi assim que ele destruiu o templo. Foi assim que ele trouxe aquela nação para destruir a Babilônia, destruiu o templo. Isso aos olhos de Deus, né? Então, o Senhor mostrou isso agora, pelo profeta Zacarias, para o mesmo personagem, para o Josué, o sumo sacerdote Josué, né? Ele estava de pé diante do anjo do Senhor e Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: o Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado do incêndio? Ele tinha passado por todo aquele afastamento de Deus e agora ele estava lá cheio de impurezas, né? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué: eis que tirei de ti a tua imundície e te revesti de roupa de festa. E acrescentou: ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-no mudar de vestes em presença do anjo do Senhor. Então veja só, isso representa Israel. Israel estava afastado de Deus, de roupas sujas, Satã dominando. Mas quando o profeta falou e eles aceitaram a palavra do profeta, o sumo sacerdote e o governador, Zorobabel e Josué, né? Os dois aceitaram, e o povo junto começou a edificar. Então, o que começa a acontecer? Foram lançadas fora as roupas sujas e vestiram uma roupa de festa. Vamos ver o que vem na sequência. Mas por que essa roupa de festa? Por que esse templo sendo erguido? O que estava em perspectiva? Vamos ver lá, Zacarias 3 vai falar. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se fores fiel ao meu serviço, governarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, e tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio, porque eis que farei vir o meu servo Germem. Esse servo Germem, quem é, hein? Quem é a semente que vai germinar e que vai gerar um novo templo? Que nasceria sob a presença desse templo que estava sendo reerguido, mas que começaria depois uma nova dispensação, né? Então, ouve Josué e teus colegas, eis que farei vir o meu servo Germe. Eis a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra estão estão 7 olhos. Gravarei eu mesmo sobre ela a inscrição Oráculo do Senhor dos Exércitos. E olha a afirmação, a gente até treme nessa afirmação aí. Em um só dia tirarei o mal desta terra. Isso aconteceu, pessoal. Em um só dia o mal foi tirado. Foi. O germe é Cristo na cruz. Em um dia ele tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que tirou o pecado do mundo. Para aquele que crê, só precisa tomar a decisão, né? E esse templo, então, era necessário, porque se Deus voltaria a estar em Israel, e o templo é o lugar que justifica a presença de Deus lá, porque foi erguido por Israel, né? Foi erguido, justifica. Jesus chegou nesse templo, é aquele que ele usou o chicote para tirar toda a impureza que estava lá dentro.
e depois então se entregou à morte na cruz, e esse templo permaneceu ainda por alguns anos, na verdade 70 anos. E aí nós vamos ver a conclusão disso na sequência aí. Então, em um dia tirarei o mal dessa terra. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, convidareis uns e outros, esses outros somos nós, para debaixo de sua vinha e de sua figueira. A vinha e a figueira é o próprio Jesus, ele é a vinha verdadeira, e a figueira é Israel, né? Então nós vamos ser convidados a fazer parte desse processo de aliança. A aliança antiga está sendo transformada numa nova aliança superior, né? Vamos ver aí. A segunda aliança, Deus com os gentios, é a salvação dos gentios. Pessoal, o que aconteceu com depois que esse templo foi edificado? Então foi acontecendo todo o processo, esse terceiro templo, né? Foi edificado, foi acontecendo todo o processo, Israel voltou, começou o reino de Israel, e de repente nasce um menino lá. E esse era a semente. A semente tinha que germinar e precisava ter o templo. Agora seria edificado o quarto templo. Qual que é esse? É a igreja após Cristo. Templo individual e coletivo. Cuidado, mudou uma coisa no templo agora. Cada cristão passa a ocupar o lugar de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Vou te falar uma coisa sobre isso. Você é governador? De que templo? Do templo de você mesmo. Você mesmo é um templo. Lembra que Paulo falou? Isso sois vós. Quem que é o governador? É a tua alma. É onde está a decisão. Onde está é quem toma a decisão. O governador era aquele que tomava as decisões. E quem que é o sumo sacerdote? Sumo sacerdote, você sabe quem que é? Que era Josué, no caso, aí é a figura de Josué, né? Josué era sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos, o lugar onde estava a arca, que era símbolo da presença de Deus. Lá no Templo de Salomão tinha até uma nuvem lá que era a própria presença do Espírito Santo, né? O sumo sacerdote entrava lá de tempos em tempos com o sangue do sacrifício para não cair morto, né? Então, esse lugar, né, é o lugar do sumo sacerdote. Nós temos esse lugar dentro de nós? Tem. Quando o seu espírito foi recriado no dia da sua conversão, lembra que Jesus falou para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. Um espírito recriado, esse espírito recriado é o espírito que está dentro de nós e que ocupa o lugar de sumo sacerdote. É um espírito que está lá, precisa crescer. Mas ele tem contato com o Espírito Santo. É esse contato que a gente aciona quando se coloca em oração na presença de Deus, tanto pela mente quanto pelo Espírito. E pelo Espírito tem a vantagem de eu poder fazer isso continuamente. Então é nesse lugar onde, no nosso Espírito, é o que ocupa o lugar de Josué, o sumo sacerdote. E a nossa mente, a nossa razão, é que ocupa o lugar do governador Zorobabel. Então, a partir de agora, você pode falar, eu sou Zorobabel na minha mente, e eu sou o sumo sacerdote Josué no meu espírito, mas eu preciso edificar o templo. Veja só o que aconteceu. O templo, esse templo que foi necessário para que se manifestasse a obra de Cristo como homem, como judeu aqui na terra. Portanto, o templo tinha que estar lá para que Deus, para que se visse de modo palpável que a presença de Deus estava no meio deles. Esse templo durou ainda 70 anos, até que o Império Romano destruiu definitivamente. Mas agora ele destruiu só uma casa de pedras mesmo. Porque depois de Cristo, o templo agora é espiritual. Ele começa dentro de você, é um templo individual que você constrói, e a soma dos templos individuais é o templo coletivo,
que é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, o terceiro templo foi destruído e começou a construção do quarto templo a partir dos primeiros cristãos. Você lembra naquele texto que nós lemos, fala assim, olha o esplendor do templo anterior. Será que o seu templo não está muito pequenininho? Realmente, olha para a igreja primitiva e olha para nós. Como é que nós estamos? Nós temos aquelas características da igreja primitiva? Não se desanime. Você tem o Espírito Santo. Você tem condições de ir lá e ir adiante, né? Então, é isso que nós precisamos ter consciência. Está vendo como toda palavra ela tem um conteúdo muito forte, poderoso, um impacto muito grande, né? Ela é vida, a palavra é algo vivo, né? Agora, nós vamos ver como é que acontece isso, esse templo espiritual. Vamos ver como é que isso se passa e até onde vai, né? Isso nós vamos ver a partir da semana que vem, ainda nesse tema. Depois nós vamos voltar a falar daquele assunto da oração, que é o processo de edificação e de transformação. Bom, vamos encerrar então nesse momento, colocando-nos na presença de Deus. E vamos fazer uma confissão? Não, acho que não é bom a gente fazer confissão. Primeiro nós precisamos refletir tudo isso, né? Mas vamos buscar tomar a decisão de Zorobabel e de Josué. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosedeque. O sumo sacerdote, que representa o nosso espírito, e o governador, que representa a nossa alma. Nós precisamos tomar a decisão na alma e crer no coração que isso se cumpre em nós. Mas precisa subir a montanha. Então vamos pedir a Deus que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos leve, que a palavra se revele para nós cada vez mais e que por meio dessa palavra nós possamos ser renovados, transformados de modo que Deus habite em nós e essa habitação lhe seja agradável. Em nome de Jesus Cristo. Amém.